órfão, quando é filho, o filho tem que estar na casa do pai. Não é? Se o filho não ir na casa do pai, o pai entristece. Não é verdade? Imagina nós que somos pais, nosso filho some, fica meses sem nos visitar. Qual pai que não fica triste? E assim é o nosso pai. O reino do Senhor será tomado à força. Se nós ficarmos na zona de conforto, quem vai perder só nós. Nós precisamos. Se nós não quisermos fazer, Deus coloca outro no nosso lugar. Essa é a verdade. Então nós, como filhos, como herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, nós temos todos os direitos que Jesus tem, como Ele é nosso irmão mais velho. Nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor tem nos proporcionado de estar na casa dele. Tivemos um culto ontem extremamente abençoado, não é? Porque assim como Deus falou com Gideão, eu não preciso de muita gente, Gideão. Muita gente tem covarde, tem medrosos, dispensa os covardes, dispensa os medrosos. Eu quero guerreiros corajosos. Gideão foi lá e dispensou. Foi dispensando. Ficou apenas 300. Mas 300 compromissados. 300 que entenderam o chamado. 300 que entenderam que não são mais órfãos, são filhos. Então, baseado no culto de ontem, no louvor, em tudo que Deus tem falado conosco, nós estaremos também falando de algo muito especial. E eu dei o título dessa mensagem: defendendo o campo de lentilhas. Se você não defender o que é seu, Satanás rouba. João falou no livro das Revelações: guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Se nós não cuidar, Satanás vai roubar. Vai roubar a salvação, a paz, o desejo de estar aqui. E a Bíblia Sagrada ela vai nos trazer um relato que o povo de Deus plantava os campos de lentilha. Eles plantavam as lavouras. Quando estava no ponto de colher, os filisteus iam roubar, invadia. E era um povo terrivelmente usado por Satanás, inimigo de Israel. E era um povo guerreiro, era um povo estrategista. Eles tinham as maiores tecnologias de guerra da época. Agora vocês imaginam um povo que adorava um Deus chamado Dagon, um povo extremamente endemoniado, inteligente, estrategista, guerreiros, corajosos. Eles esperavam Israel para um ponto de colher, eles iam roubar. Perseguidores do povo de Deus. E esses filisteus estão por aí, usados por Satanás. Quer roubar o nosso tempo, a nossa paz, o nosso amor. Às vezes quer falar para você: não precisa ir na igreja não, filisteu, cuidado com o filisteu. Não precisa ofertar não, cuidado com o filisteu. Não precisa dizimar não, cuidado com o filisteu. Eles adoram Dagon, nós adoramos o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E é desse tema que nós iremos falar nesta noite. Guarde o seu campo de lentilha, para que Satanás não roube a sua colheita. Muitos crentes, igreja, muitos oram, muitos, a maioria jejua. A maioria são dizimistas, ofertantes, não figuram da oferta alçada. Fazem, mas, infelizmente, eles não vigilam. Trabalham muito, mas logo permite que o inimigo roube. Permite que, na hora da colheita, da brecha, não vigia, o inimigo rouba. Se nós formos ler o Velho Testamento, como nós vamos ler aqui, eles ofereciam sacrifício a Deus. Nós já falamos, era o boi, era a ovelha, o carneiro, eram os pássaros perfeitos.
colocaram no altar. Mas se eles não vigiassem, o abutre ia lá e comia. As aves de rapina iam lá e comiam o sacrifício. Eles tinham que colocar o sacrifício, mas eles tinham que ficar vigiando para as aves de rapina não comer o sacrifício que eles estavam oferecendo a Deus. No mundo espiritual, essas aves de rapina são os falsos amigos, as más conversações, os prazeres efêmeros dessa terra, que quer roubar a nossa colheita. Então nós vamos, nesta noite, falar um texto muito conhecido de vocês. Então Deus me deu essa mensagem que está segundo Samuel, no capítulo 23, versículo 11 e 12. Algumas traduções falam Sama, outras falam Samar, mas não vem o caso. Então, essa tradução fala Sama, na minha fala Samar. Então nós vamos ler nessa tradução. Depois dele vinha Sama, ou Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram ali onde havia uma plantação de lentilhas. E o povo fugia dos filisteus. Os crentes fugiam. Israel fugia. O versículo 12. Samar pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Deus precisa de muita gente. Lá foram os 300 de Leão. E aqui nós vamos falar de um homem que talvez muitos de nós que já lemos a Bíblia, e você também que já leu, é óbvio que você já leu essa passagem. Mas por incrível que pareça, o Espírito Santo me chamou a atenção dos guerreiros de Davi. Davi tinha os homens guerreiros. Mas entre os guerreiros tinha esse que enfrentou os filisteus. Eram homens guerreiros, o povo de Davi, Israel, tinha homens guerreiros. Mas nessa passagem específica, na hora de colher, algo aconteceu. E até na igreja. Não sei se você sabe disso. Satanás rouba a mente do crente, você sabia disso? Na hora da mensagem, da sono, da preguiça, a pessoa quer ir embora, o celular toca, alguém liga. Os filisteus, cuidado com os filisteus. Tem os filisteus físicos, os filisteus